Então eu respondi para o rapaz, para não dar ibope para a mulher, que mulher gosta, né, de validação, gosta de chamar atenção, né, gosta de que alguém esteja reparando ela, então não vou dar esse prazer para ela. Então eu respondi para o rapaz mais para ele ter convicção do que ele está falando, que ele está certo, e não cair na lacração dela. Inclusive, se ele quiser usar os argumentos que eu passei, né, para ele perante ela, aí é o problema dele. Mas eu vou ler aqui porque eu achei interessante, assim, porque eu fui falar um pouquinho e acabei estendendo pra caramba e falei bastante. Então acho que vale a pena até registrar aqui. Bem, eu respondi pro rapaz o seguinte: como diria Olavo de Carvalho, ninguém é obrigado a concordar com a verdade. É uma realidade diária nas varas de família, homens sendo extorquidos por esposas ou companheiras, mesmo que com separação total de bens. Não se prenda a nomenclaturas e nem a procedimentos estritos, pois o problema é muito mais amplo. Na verdade, você está certo quando afirma que a separação de bens não funciona na prática. O que lhe falta é conhecimento aprofundado dos diversos ritos processuais vigentes. As mulheres se valem de diferentes artifícios para arrancar dinheiro dos homens durante a separação. Aqui eu trago alguns exemplos, já que a doutora, né, lá do site, né, acredita não existir. Aí eu botei o link aqui sobre uma reportagem no jornal Estadão, onde mostra a questão de indenização na separação, né, e no divórcio. Então, a mulher apresenta uma desculpa lá qualquer, que foi agredido ou qualquer outra coisa, e isso acaba se convertendo numa pena pecuniária. Então, mesmo que haja separação de bens, ela acaba recebendo isso, né, o dinheiro ou alguma outra coisa por outra via. Aí, continuando aqui, o que eu escrevi, né? Nesta reportagem podemos ver uma das formas. Uma mulher chega, alega uma falsa agressão, por exemplo, né? Ou até outras coisas mais bizarras que já ouvi na boca de feministas, como coisas como meu marido me estuprou, algo que chega a entrar na esfera do ridículo, mas continuando, a mulher alega facilmente uma agressão e baseado nisto, ela consegue uma indenização que, na verdade, se consagra como uma espécie de quebra da separação do patrimônio do casal. Outro exemplo ocorre quando uma mulher consegue uma medida protetiva e afasta o homem do lar, e ela fica na casa. Há casos de mulheres chantageando homens, ameaçando falsas acusações se eles não fizerem algo específico que elas queiram, e poderia entrar nesse rol transferência de patrimônio, por exemplo. Bem, deixaria um link de um belo exemplo dos percalços que os homens escapam quando tomam consciência e seguem a linha de vida MGTOW. É o advogado Eduardo Camargo relatando o dia a dia dele na esfera da família, assim como a perseguição implacável do movimento feminista dentro da OAB. Aí eu botei o link aqui, que é o link do canal do Vink de Óculos, que ele botou um podcast maravilhoso desse advogado Eduardo Camargo, ele explicando como é que né, o judiciário abraça as mulheres. Continuando aqui o que eu escrevi. Todo dia é constatado mais e mais motivos para um homem se manter sozinho e de boa. Semana passada, o cantor mirim pernambucano morreu porque o cunhado presidiário recebeu uma tentativa de homicídio na rua. As más escolhas da irmã dele o matou. Temos o caso do pai em Novo Hamburgo, é o caso citado pelo advogado Eduardo Camargo no link, em que a filha jogou o pai para fora de casa, mediante falsas acusações, arriscando ele, né, ser morto ou estuprado nos 4 dias em que ficou preso. Temos o caso da Nájila, temos o caso da Pituchita, temos o caso das lésbicas que mataram o Juan, o menino Juan, né, onde o pai queria a guarda do filho, né, esse caso do Juan, mas a mãe fugiu com as crianças. Temos o movimento feminista tentando desesperadamente revogar a lei sobre alienação parental através das justificativas mais insanas possíveis, uma das pouquíssimas armas de defesa que o homem tem atualmente, mesmo que raramente efetivada pelo judiciário. Ainda assim estão tentando derrubar a lei de alienação parental, pois há um projeto no legislativo para isso. Temos a Lei Maria da Penha, assim como a qualificadora sobre feminicídio, onde fica aberrantemente clara a inconstitucionalidade destas leis, pois violam diversos artigos da Constituição Federal em cláusulas pétreas, violam direitos humanos, prisão por inadimplência em pensão alimentícia também. Temos leis que reservam o mercado de trabalho de mulheres apenas trabalho no ar-condicionado, né? Fica a dica. Temos estatísticas alteradas em prol das mulheres, orientando indevidamente políticas públicas em diversas esferas. O que me chama a atenção é que todos que tentam refutar o MGTOW, todos, sempre fogem de uma análise da lei e da sociedade intoxicada pelo feminismo. Assim como ninguém apontou uma arma na cabeça, assim como
ninguém apontou, abre aspas, né? Assim, ninguém apontou uma arma na cabeça do homem para ele registrar a criança. Da mesma forma, ninguém apontou uma arma na cabeça da mulher quando ela escolheu transar com um homem, seja ele violento ou de boa índole. Isto são escolhas. Deixa eu só falar aqui um negócio. Eu coloquei isso aqui porque no vídeo teve uma hora que a advogada falou isso. Os pais que registram a criança e depois descobrem que não é pai de verdade da criança, ou coisa do tipo, ou então aquela paternidade socioafetiva, aquelas coisas assim, que ninguém apontou a arma na cabeça do cara quando, né, ele tomou as escolhas, né? Então eu estou devolvendo o problema para ela aqui. Ninguém apontou a arma na cabeça da mulher também quando ela tomou as escolhas dela, né? Então, continuando aqui. Isso são escolhas. O problema é que apenas as escolhas dos homens são punidas pelas leis e pela sociedade. Um bom exemplo disso é a pensão alimentícia, onde o pai e a mãe fazem a criança, mas apenas o pai, via de regra 99,9999%, é quem paga a pensão. Em tempos de igualdade e empoderamento, isto é pelo menos hipocrisia. As mulheres atuais não assumem suas responsabilidades, falam apenas em direitos, que na verdade são privilégios, e este é o grande problema. Quando se dá algo para alguém sem que lhe seja cobrado o devido esforço ou merecimento. Temos uma banalização e desmerecimento desses privilégios. Assim agem as mulheres, pois elas nunca conquistaram nada em nossa sociedade, apenas ganharam, o que pediram aos homens durante todas as épocas. Até a famigerada falação sobre o Dia das Mulheres, onde foram mortas diversas trabalhadoras, e que este dia mostra a conquista das mulheres, etc., mentira. Sequer houve, de certo, um incêndio em uma fábrica naquele dia. E no incêndio confirmado que houve, em outro dia próximo, onde sim morreram algumas mulheres, talvez tenha passado batido para as feministas, mas morreram homens também ali. E não foi um incêndio deliberado para matar mulheres, pois naquela época o que mais havia eram incêndios em fábricas, casas, armazéns, etc. Se muito, não foi um atentado contra as mulheres, mas sim um atentado contra trabalhadores, efetivando o problema entre classes econômicas, mas não entre gêneros. Continuando aqui, jamais as mulheres pegarem armas e ganharam direitos, né, entre aparentes privilégios, mediante sangue derramado. Elas sempre ganharam pedido aos homens, desde o voto até o relaxamento ou intensificação de leis. Pedidos mediante protestos ou coisa do tipo, mas jamais no braço. Bem, MGTOW é muito amplo. Em texto seria um livro em vários apensos. Ao pensar em MGTOW, deve-se estudar a fundo estatísticas, como a alta quantidade de mendigos homens, a alta quantidade de suicídio de homens em detrimento da alta quantidade de tentativas de suicídio feminino, onde apenas este número é levado a sério em estudos de ações públicas, tentativas femininas, tá? Suicídio. O porquê de a longevidade masculina ser menor, porém é o homem quem contribui mais perante o sistema previdenciário, né? O porquê da absurda maioria de homens estarem desempenhando serviços pesados se estamos em tempos de igualdade entre gêneros, já que só vemos homens em minas, asfaltamento de vias ou outros serviços mais pesados, ou igualdade entre gêneros só vale para ficar no ar-condicionado? Eu fiz a pergunta. Poderíamos ficar falando aqui por dias, pois, como já disse, MGTOW é um assunto muito amplo e extenso, sendo muito além das leis e da sociedade feminista que temos. Isto pega aspectos históricos, dívida histórica das mulheres para com os homens. Isto envolve o utilitarismo que as mulheres enxergam e tratam os homens, etc. Aproveitando aqui, me lembrei de um fato que eu sempre presenciei durante as aulas de direito de família na faculdade. Aquelas garotas que sentavam lá no fundão da sala de aula, que ficavam apenas na bagunça atrapalhando a aula e indo para os bares com os rapazes descolados do fundão da sala, elas durante as aulas de direito de família, sobre separação de bens e repartição de patrimônio, sentavam lá na frente da sala e ficavam quietinhas prestando atenção e perguntando tudo sobre o assunto para o professor. Não vi isso em uma ou duas faculdades apenas, vi em diversas, pois eu passei por várias faculdades. Bem, tentar convencer homens de que o amor, entre aspas, o amor existe e que o mundo encantado espera ali fora, ainda mais vindo da boca de um advogado voltado ao direito de família, em minha opinião, isso seria, no mínimo, uma narrativa fraudulenta, pois essa profissional sabe da rotina judicial e do moedor de carne feminista que passou a ser o sistema legal brasileiro. Temos diversas leis que já abriram os olhos, temos diversas mulheres que já abriram os olhos e tentam proteger os homens, ao invés de incentivar que se comportem como ovelhas crédulas perante lobos vorazes, como também a advogada Sarah Proton, a Thaís Azevedo, a deputada Ana Campagnolo, dentre outras, onde deixam claro em seus livros, palestras e outras publicações em outras publicações que temos uma sociedade e leis que caçam homens. Cara, como eu disse, falar sobre MGTOW seria falar por semanas e não ter descanso,
Podemos falar sobre bistrofilia, síndrome de Estocolmo, telegonia, hipergamia, utilitarismo, etc, etc, etc. E cada assunto deixa um guarda-chuvas, pois abre leque para muitos outros assuntos e diferentes vertentes. MGTOW seria uma carreira brilhante a ser selecionada. Daria graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado, em vista que o tema não acaba e sempre se expande. Escrevo tudo isso aqui porque querer reduzir o assunto como se fosse um jogo de igual para igual, como a doutora tenta fazer no vídeo, é deixar os homens vulneráveis e expostos no jogo social. Bem, esse é o conteúdo que eu escrevi. Escrevi praticamente um livro no comentário para o rapaz. Mas eu estou fazendo questão de publicar isso aqui porque me parece um belo resumo, sabe? Das várias, né, brechas que existe atualmente para que os homens sejam prejudicados. E de repente aparecia uma advogada fazendo vídeo, colocando que é advogada e que é da área de família, e meio que querer colorir um pouco, como se as coisas fossem de igual para igual na sociedade. Eu acho isso uma grande crueldade, uma grande covardia, inclusive, tá? E como eu falei, o comentário do rapazinho que não tem muita instrução, a impressão que eu tive é que ela quis lacrar, mas os outros que teve lá, principalmente advogados, ela, né, balançou e no final mandou paz, desejou paz para as pessoas, né? Mas os argumentos mesmo, que é sobre lei, sobre, né, a petulância feminista hoje na sociedade, sobre essas coisas, ninguém fala. Todo mundo que quer debater contra a MGTOW jamais pega esses argumentos e traz, né, a baila para poder realmente discutir. Sempre ficam andando pelas beiradas. É muito interessante, chega a ser divertido a gente ver esse tipo de manifestação. É isso aí, galera. Um abração pra vocês e vamos que vamos.